Que bom, que alegria podermos estar juntos aqui e podermos nos debruçar aqui na palavra de Deus, porque quando nós nos aquietamos para receber de Deus, através da sua palavra, a nossa vida é tocada, a nossa vida é transformada e Deus faz com certeza coisas maravilhosas. Deus vai abençoar a sua vida agora, Deus vai ministrar ao seu coração agora, você vai ser tocado pelo Espírito Santo, Deus vai ministrar a sua vida, você vai ter experiências com Deus, porque sempre que nós temos um encontro com Deus, coisas boas acontecem, coisas novas acontecem, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você que está triste, você que está desanimado, Deus vai levantar a sua fé, Deus vai levantar a sua autoestima, Deus vai levantar a sua cabeça para você poder se posicionar como um vencedor em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos começar essa mensagem fazendo uma leitura num texto aqui da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no verso 22. Diz assim a palavra de Deus: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, filho de Jessé, olha que coisa, olha que expressão. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Queridos, nesta mensagem eu quero falar com você sobre Davi. E eu gosto de falar sobre estes personagens bíblicos, mas olhando para eles e tentando ver em quais pontos eu me identifico com eles. Então hoje, falando sobre esse personagem bíblico tão conhecido, Davi, eu gostaria que você, enquanto você ouve esta mensagem, eu gostaria que você pudesse estar com o seu coração pronto, com o seu coração aberto para Deus falar, para que você possa perceber em quais pontos você pode se identificar com este homem de Deus, Davi. E é interessante que quando eu estudo sobre algum personagem bíblico, sobre um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu percebo que há alguns pontos de identificação com eles, naqueles pontos Deus me fortalece e Deus fala ao meu coração. Vamos começar então pelo início daquilo que nós podemos conhecer, que a Bíblia revela sobre Davi. A Bíblia começa com o testemunho sobre Davi, que Davi, ele vivia com a sua família ainda, era um jovenzinho, e o trabalho dele era cuidar das poucas ovelhas que a sua família tinha. Então o seu pai tinha muitos filhos e destacou esta tarefa, esta atividade para Davi. Então Davi cuidava ali de poucas ovelhas. Mas houve um dia em que o sacerdote da nação, tenta imaginar, o homem mais importante da nação, do país, o sacerdote, o profeta da nação, o grande profeta da nação, o profeta Samuel, recebeu uma direção de Deus, de que ele deveria ir à casa de um homem que se chamava Jessé, e ele deveria ungir um dos filhos de Jessé, e Deus mostraria qual seria. Então, o profeta Samuel, ele vai então à casa de Jessé, e tem um banquete ali preparado por Jessé, porque é como se hoje nós fôssemos receber uma figura, uma autoridade pública em nossa casa. Como que nós receberíamos uma autoridade governamental ou uma autoridade pública em nossas casas? Na época, o profeta Samuel, ele era muito reconhecido nacionalmente. Então Jessé prepara um banquete para Samuel e a sua comitiva. E então Samuel disse assim, o seguinte: Deus mandou-me para ungir um dos seus filhos. E Deus tem um propósito especial para a vida dele.
Então Jessé colocou seus filhos diante do profeta Samuel. Mas, por algum motivo, Jessé não foi lá no redil das ovelhas para buscar o seu filho novo, o seu filho moço, o tal Davi. Por que será que Jessé apresenta todos os seus filhos diante do profeta Samuel, mas não apresenta Davi? Por este texto, podemos perceber que havia alguma disfunção naquele lar. Aquela família era uma família de alguma maneira disfuncional, porque imagina, se na sua casa você fosse receber uma ilustre visita de uma autoridade da nação, e essa autoridade dissesse, eu quero que todos os seus filhos estejam aqui na minha presença, você chamaria todos os seus filhos? Não chamaria? Mas Jessé não chamou Davi. Então o profeta Samuel, pensando que Jessé só tinha aqueles filhos, olhou para o filho que tinha melhor aparência, que era forte, que era bonito, e Samuel pensou, com certeza é esse que Deus vai ungir. Mas quando ele foi em direção ao filho de Jessé, para ungí-lo, Deus disse, não é este, porque o homem olha para a aparência, o homem olha para o exterior, mas eu olho para o coração. Então Samuel pensou, então deve ser o outro filho. Aí Deus disse, também não é este, também não é aquele. E não era nenhum daqueles filhos que estavam ali naquele momento. Então o profeta Samuel pergunta a Jessé, você não tem mais filhos? Então é como se Jessé se lembrasse de Davi. E Jessé então disse assim, eu tenho um filho ali, que eu não chamei para este encontro. Então o profeta Samuel disse, corre e vai chamá-lo. Então quando chega Davi, Deus diz ao profeta Samuel, é este, pode ungir. Sabem, queridos irmãos, eu não sei se você se identifica com essa fase de Davi. Que fase é esta? É a fase que nós fazemos parte de uma família. E a nossa família não é uma família perfeita. Tem problemas no seio familiar. Tem algumas discórdias. Tem alguns sentimentos estranhos ali. Eu não vou me aventurar para explicar qual era a raiz do problema de Davi na sua casa, na sua família. E eu não vou por esse caminho. Mas nós percebemos claramente que as coisas não estavam bem. Senão, Jessé teria chamado Davi desde o início. Algum problema familiar havia. Eu gostaria que você pensasse, você tem problemas familiares? Na sua casa há alguma situação desagradável? Você passa ali por algumas chatices, algumas situações desconfortáveis? Você não é o único. Você não está sozinho. Muitos de nós crescemos em lares problemáticos, lares disfuncionais. E infelizmente isto é uma realidade da nossa sociedade. E não é privilégio nosso, porque podemos ver pela Bíblia que tantos anos atrás, Davi cresceu numa família em que de alguma maneira ele era rejeitado. Mas ele poderia ser rejeitado pelos da sua casa. Mas Deus o viu, Deus o encontrou. E eu posso afirmar com toda certeza que mesmo você que está a olhar para mim agora, que você pode pensar, a minha família não me dá valor, a minha família não me atribui importância. Eu quero dizer o seguinte, ainda que isso seja uma realidade na sua vida, eu quero dizer que Deus vê o seu coração. E ainda que a sua família não veja e não reconheça os seus valores, Deus reconhece. Porque é interessante que Davi, ele também teve uma atitude correta. Davi não se vitimizou. Davi não assumiu a identidade de vítima na sua família. Foi-lhe atribuída a tarefa de cuidar de poucas ovelhas. Então, o que Davi pensou? Esta é a minha tarefa, então eu vou executá-la na perfeição. Eu vou ser fiel, eu vou ser leal a esta tarefa que me foi passada. Então, Davi cuidava com todo o carinho daquelas poucas ovelhas da sua família. E ali Davi desenvolveu a habilidade de tocar harpa e de adorar a Deus. Então qual foi o segredo de Davi vivendo numa família que de alguma maneira não reconhecia o seu valor? A atitude de Davi não foi a de se vitimizar,
mas foi a atitude de colocar o seu coração em Deus e deixar que Deus operasse na vida dele uma grande obra. E foi o que aconteceu. Davi, ali se sentindo sozinho, se sentindo rejeitado, ele se voltou para Deus e tornou-se um verdadeiro adorador. E a Bíblia diz então que esse testemunho é maravilhoso, o testemunho que está em Atos dos Apóstolos. Deus disse: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Entende, irmãos? Deus encontra você, mesmo que as outras pessoas não encontrem, mesmo que outras pessoas não valorizem, Deus vai encontrar você. Então o profeta da nação foi à casa de Jessé para honrar e encontrar um jovem que escolheu colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, não assuma a atitude de vítima, a postura de vítima, mas deixa Deus curar o seu coração. Deixa o perdão ser algo real na sua expressão de vida. E Deus vai honrar a sua vida. Deus quer honrar aqueles filhos que verdadeiramente reconhecem, que amam, que valorizam a presença de Deus. Então, Davi foi ungido na presença dos seus irmãos, na presença dos seus pais, mas nós sabemos que os seus irmãos não o reconheciam até este momento. Davi, mesmo depois de ter sido ungido, ele voltou às suas atividades corriqueiras, cuidar de ovelhas. Davi não foi ungido e de uma hora para outra foi colocado numa posição de importância social. Alguns poderiam pensar isso: olha, chegou o dia de Davi, o profeta Samuel derramou óleo sobre a sua cabeça, ele foi ungido e a partir de agora ele terá uma posição privilegiada. Não teve. Davi foi ungido na presença da sua família e voltou a cuidar das ovelhas. Mas a Bíblia diz que desde aquele dia que a unção de Deus veio sobre ele, o Espírito de Deus começou a operar na vida de Davi. E Davi começou a experimentar o poder de Deus que ele tinha recebido naquela unção, enquanto realizava as suas simples atividades na família, cuidando das ovelhas. Então a Bíblia diz que um leão, o predador, tentou pegar uma das suas ovelhas, mas Davi estava cheio do Espírito Santo e enfrentou o leão e derrotou o leão. Veio um urso, ele enfrentou o urso e derrotou o urso. Entende, irmãos? Quando você recebe uma oração de poder, quando você recebe a unção e a graça de Deus, isto tem que ser percebido na sua rotina de vida normal. Você tem o seu emprego, você tem a sua profissão, você tem o seu lugar de interação na sociedade. Então, se você recebeu de fato uma graça de Deus, uma unção de Deus, o poder de Deus, isso tem que ser notado, isso tem que ser visto no seu ambiente normal. Foi o que aconteceu com Davi. Então, Davi crescia desenvolvendo corretamente, fielmente, com lealdade a sua função de cuidador de ovelhas, de pastor de ovelhas. E enquanto isso, ele aprimorava a sua habilidade de tocar harpa e muito mais do que tocar um instrumento, de ser um adorador, de ligar o seu coração ao coração de Deus. E é interessante que Davi, um dia, ele é chamado pelo seu pai. E ele é enviado pelo seu pai para levar alguns alimentos para os seus irmãos que estavam ali no exército de Israel. E quando Davi faz esta viagem, e ele se apresenta ali, no meio do povo, e ele vai levar essa encomenda para o comandante do exército e para ali o seu irmão que estava ali, e ele apercebe-se de que há um clima pesado na nação. E qual era o motivo deste clima pesado? Era um gigante conhecido como Golias. Golias, um gigante do povo filisteu. Aquele filisteu afrontava continuamente o povo de Deus, o exército de Israel. Então Davi notou que o exército de Israel estava a ser constantemente afrontado por aquele gigante, mas todos do exército de Israel tinham medo de se oferecerem
para representarem Israel no combate contra aquele gigante. Porque a proposta era a seguinte: ao invés de haver uma guerra entre o exército de Israel e o exército dos filisteus, o gigante filisteu representaria o exército filisteu e deveria haver alguém para representar o exército de Israel. Então haveria uma batalha entre dois homens. E aquele homem que vencesse é como se o seu próprio exército estivesse a vencer. Mas ninguém tinha coragem de representar o exército de Israel. Todos temiam, porque Golias era muito forte, muito alto e experiente em guerra. E o que aconteceu foi, Davi se voluntariou. Quando Davi se voluntariou, nós nos apercebemos pelo texto bíblico que o seu próprio irmão criticou. O seu próprio irmão disse assim: mas você pensa que você é quem para enfrentar esse gigante, se nenhum de nós aqui estamos em condições de fazê-lo? Mas Davi insistiu e levaram Davi até o rei Saul. E Saul disse: você não pode enfrentar aquele gigante. Então Davi foi convincente e ele começou a contar o testemunho de que ele tinha recebido um poder de Deus. Ele tinha derrotado um urso, ele tinha derrotado um leão. E pela graça de Deus, de uma maneira incrível, surpreendente, o rei Saul aceita que aquele jovenzinho Davi represente o exército de Israel e no combate ao gigante Golias. Eu quero dizer então o seguinte: nesta mensagem, agora você vai entender o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é momentos marcantes. O primeiro momento marcante que eu mencionei foi o momento Davi na sua família. E agora o segundo momento marcante na vida de Davi é um grande desafio que está diante dele. E agora você está a entender o que eu disse desde a introdução dessa mensagem. Quando nós estudamos os personagens bíblicos, nós podemos nos identificar com eles. Então, o primeiro momento que eu mostrei aqui da vida de Davi foi o momento família. Então, você se identificou com Davi, com o momento família. Agora, o segundo momento, o momento desafio. Você sabia que, de tempos em tempos, eu e você temos grandes desafios na vida. É o desafio da universidade, da formação profissional, é o desafio do primeiro emprego, é o desafio da primeira empresa que você abre, é o desafio da primeira viagem intercontinental que você faz, é o desafio para você vencer financeiramente, para você construir uma carreira profissional, ou para você realmente conquistar, comprar, ter as suas primeiras aquisições, ou seja, o desafio para você servir na casa de Deus, para você fazer parte de um ministério, é o desafio para você liderar um pequeno grupo. Então, vamos nos identificar agora com Davi no momento desafio. Davi então está diante de um gigante. Esse era o seu momento desafio. E Davi ousou acreditar que mesmo sabendo que aquele gigante era mais forte do que ele, mais poderoso do que ele, mas ele tinha algo que aquele gigante não tinha. Ele tinha a unção de Deus. Ele tinha a aprovação de Deus na sua vida. Ele estava do lado certo, ele estava do lado de Deus, ele estava do lado do exército de Israel. Então, irmãos, Davi, ele entendeu o seguinte: este gigante pode ser mais forte do que eu, mas ele não tem o que eu tenho. Eu tenho a graça de Deus, eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a autorização de Deus, eu tenho o poder do Espírito de Deus, porque eu fui ungido pelo Senhor. Então, queridos irmãos, você poderá hoje estar diante de um desafio. Ou talvez você se recorde que já esteve algum dia diante de algum desafio. Mas eu quero dizer o seguinte: quando você estiver enfrentando algum problema, quando você estiver enfrentando alguma coisa que seja demasiadamente grande, e você tem a tendência de ficar então com medo, eu quero dizer o seguinte: se você for na sua força, você vai com medo. Mas se você for na força de Deus, você vai com coragem e ousadia, com intrepidez, como Davi disse: olha, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então é no nome daquele que você vai combater, é isto que vai fazer toda a diferença. Então o que aconteceu aqui foi, Davi foi combater o gigante no nome do Senhor e no poder do Senhor, e ele venceu Golias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na sua vida, como na vida de Davi,
eu e você, nas nossas vidas, nas nossas experiências, haverá momentos marcantes relacionados à família, mas também haverá momentos marcantes relacionados a grandes desafios que estarão diante de nós. Então você terá momentos de desafio da sua vida, e nesses momentos, lembre-se de Davi, identifique-se com ele, e você vai aprender muitas coisas maravilhosas. Mas houve uma situação interessante aqui também. Houve uma situação em que Davi, ele, depois de ter derrotado o gigante Golias, Davi foi levado para viver no palácio ali, junto ao governo ali, bem próximo da monarquia de Israel. E Davi foi promovido, porque ele derrotou o grande inimigo da nação, o Golias, o gigante filisteu. Então Davi começa a fazer parte ali da guarda real, e Davi tem uma posição agora de grande importância. Então Davi, ele sai para combater os inimigos, ele agora foi integrado no exército de Israel, com uma posição ali privilegiada. Então, irmãos, haverá momentos em que você vai desfrutar de coisas que você conquistou na sua vida. Então, Davi teve alguns anos em que ele desfrutou de uma posição privilegiada ali na monarquia de Israel, no palácio. Ele servia ao exército de Israel e ele combatia. Mas chegou um momento em que o rei Saul decidiu perseguir Davi. Davi tornou-se um combatente famoso ali no exército de Israel. E por algum motivo o rei Saul já não gostava de Davi. E Davi, de uma hora para outra, ou seja, depois de vencer Golias, depois de desfrutar de uma posição abençoada, uma posição privilegiada ali no exército de Israel, ele tem que fugir de Israel. Ele tem que fugir porque o rei decidiu que ele não era uma pessoa bem-vinda e queria matá-lo. Sabe, irmãos, nós, assim como Davi, eu e você também vamos enfrentar perseguições. Eu e você vamos enfrentar momentos difíceis em nossas vidas. E pelo Novo Testamento a gente percebe que para nós cristãos a perseguição é algo que virá. A gente só não sabe quando e com qual intensidade, mas virá. E o próprio Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando vos perseguirem por minha causa. Então, irmãos, Davi não fez nada de mal, mas o rei Saul decidiu matá-lo. Então Davi tem que fugir. E nessas andanças de fuga, Davi teve que voltar a ter algumas experiências com Deus, e ele foi buscar a direção de Deus para a sua vida. E sabe, irmãos, e o que aconteceu? Davi, ele, de um momento para o outro, ele encontra uma caverna. É a caverna de Adulão. E a Bíblia diz que nesta caverna de Adulão, estavam reunidos ali centenas de homens que estavam frustrados com a sua história de vida. Davi então encontra numa caverna homens desiludidos, homens frustrados com a vida, homens derrotados. A Bíblia diz que homens com espírito amargurado, e a Bíblia diz que homens endividados, homens com a vida arrebentada. E Davi, que já estava acostumado a liderar ali no exército de Israel, pessoas ali bem posicionadas, pessoas sérias, pessoas ali com estilo, com perfil bem agradável. Davi agora vê-se diante, na caverna de Adulão, com essas centenas de pessoas estranhas. Mas Davi entendeu que era para ele investir nessas pessoas. Então, eu quero falar agora de um outro momento marcante da vida de Davi. É um momento em que ele é testado por Deus, ele é provado por Deus, se ele realmente valorizaria pessoas que já não eram valorizadas pela sociedade. Aqueles homens que eram fugidos, eram homens que endividados, amargurados de espírito, que se encontravam na caverna de Adulão. Mas o que a Bíblia diz é que Davi fez-se líderes
deles. Ou seja, Davi não menosprezou o valor daqueles homens, Davi não menosprezou o potencial que estava naqueles homens. Sabe, irmãos, de vez em quando eu me identifico com este momento da vida de Davi. Muitas vezes, o que eu tenho, as ferramentas com as quais eu tenho para trabalhar, não são as ferramentas que eu desejaria. O contexto, a situação que eu tenho que exercer liderança, não é a situação ideal, não é a situação que eu gostaria que fosse, não era a situação desejável, mas é a situação que Deus me deu. Você sabia que talvez hoje você esteja numa situação que você despreza, que você não valoriza? Mas e se for algo de Deus? Se for um teste de Deus para a sua vida, você não está pronto a se entregar e fazer o melhor, e dar o melhor de você para essa situação? E foi o que Davi fez. A Bíblia diz que Davi investiu naqueles homens amargurados de espírito. Davi investiu naqueles homens com vidas complicadas. Mas Davi investiu neles. E valeu a pena, sabe por quê? Porque dentre aqueles homens da caverna de Adulão, dentre aqueles homens foram formados os valentes de Davi. Sim, os conhecidos valentes de Davi foram reconhecidos na caverna de Adulão, foram preparados na caverna de Adulão, foram formados na caverna de Adulão. E posteriormente, quando Davi tomou posse e tornou-se rei de Israel, os principais guerreiros de Davi, a força de apoio de Davi saiu, eram aqueles homens que tinham saído, que tinham sido formados e tinham recebido o investimento de Davi na caverna de Adulão. Sabe, eu já trabalhei com pequenos grupos e com pessoas que ninguém dava nada, que ninguém acreditava. E eu investi nessas pessoas. E algumas dessas pessoas hoje são diáconos, obreiros, líderes da nossa igreja. Por quê? Porque um dia eu resolvi acreditar no potencial delas. Então não desvalorize. Olhe para as pessoas com os olhos de Deus. Tenha um olhar profético, um olhar de esperança, um olhar de futuro como Davi teve. Identifique-se com Davi neste momento também. E depois de muito tempo de perseguição, Davi sofrendo perseguição do rei Saul, Davi teve uma oportunidade de resolver de uma vez por todas o assunto com o rei Saul. Num determinado dia, Saul estava com seu exército em busca de Davi. E Saul entrou sozinho numa caverna. E Saul não se deu conta de que no fundo da caverna estava Davi com seus homens, com alguns de seus homens. E ele estava de costas ali na caverna, vulnerável. E então os homens de Davi disseram o seguinte: hoje foi o dia que Deus entregou o seu inimigo, o seu perseguidor nas suas mãos. Pode ir lá matá-lo. Davi tinha condições de matar Saul facilmente. Mas Davi teve temor no seu coração. E Davi disse assim, eu vou parafrasear o que Davi disse, vou resumir, vou colocar de uma maneira aqui para você entender bem o coração de Davi. Davi disse assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu nunca procurei ser rei de Israel. Foi o profeta Samuel que foi à minha casa à procura de mim. Então eu sei que é Deus que quer que eu seja rei. Então eu não serei rei às minhas próprias custas e com a minha força. Eu não vou sujar as minhas mãos matando o rei para me tornar rei. Se realmente Deus quer que eu seja rei, eu não vou ser rei com as mãos manchadas. Então que seja Deus a resolver esse assunto. Então Davi, mesmo tendo o rei Saul à sua frente, ali de uma maneira vulnerável, ele não ousou matá-lo. Sabe, irmãos, haverá momentos na sua vida em que você será tentado a resolver os seus problemas, à sua maneira. Haverá momentos na sua vida que você vai ser tentado a fazer coisas erradas para se proteger ou para resolver situações da sua vida. Mas eu quero dizer o seguinte, Deus não abençoa coisas erradas. Se Deus tem uma bênção para a sua vida,
que essa bênção venha dele, sem você ter que fazer coisas desonestas, coisas erradas, que você possa aprender a esperar em Deus como Davi esperou. E fato é que pouco tempo depois, o rei Saul morreu. E Davi, sem Davi ter participação alguma. E sim, a partir daí, Davi foi levantado como rei de Israel. Sabe, irmãos, há momentos que nós temos que ter paciência. Há momentos que nós temos que saber esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o que mais importa. Mas Davi, então, já estando no papel de rei, na posição de rei, Davi se tornou um excelente rei. No reinado de Davi, irmãos, ele ampliou as conquistas, os territórios de Israel. No reinado de Davi, irmãos, a nação de Israel enriqueceu-se. No reinado de Davi, Jerusalém ali foi assumida como a capital da nação. Então o rei Davi tornou-se um rei maravilhoso. Sabe, esse momento representa um momento em que você pode dizer que você deu certo. Você conquistou coisas importantes, valiosas na sua vida. Sabe, mas agora eu vou trazer você, já caminhando para o final dessa mensagem, eu vou trazer você para um momento triste da vida de Davi. Qual momento foi este? Foi o momento em que ele, depois de ser rei por algum tempo, ele já ter experiência como rei, tem muita experiência no comando do exército de Israel. Davi, tendo alcançado grandes conquistas, Davi, de alguma maneira, já era poderoso. Davi já era um homem de influência, um homem de controle, um homem de domínio, um rei poderoso, o poderoso rei Davi. E a gente sabe, irmãos, que o mundo espiritual, ele de alguma maneira, ele vai tentar prejudicar as coisas de Deus. E nós, como filhos de Deus e como homens e mulheres de Deus, nós temos que estar em vigilância. Nós temos que estar atentos aos ataques do inimigo. E de alguma maneira o poderoso rei Davi deu brecha e o inimigo, de alguma maneira, prejudicou Davi, o rei Davi e a nação de Israel. Num determinado dia, a Bíblia diz que enquanto, vou fazer a leitura aqui, 2 Samuel, capítulo 11, versos 1 e 2. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. O que a Bíblia destaca aqui neste texto é que na época em que os reis saíam à guerra, costumavam cumprir o seu papel de saírem à guerra, Davi resolveu ficar no palácio em Jerusalém. Davi preferiu a ociosidade. Ele ficou ocioso no palácio. E num dia de ociosidade, Davi estava a passear no terraço real e ele avistou de longe uma mulher que tomava banho, uma mulher extremamente bela. E Davi, sendo poderoso, chamou aquela mulher ao palácio e ele cometeu um grande pecado. E o pecado começou onde? O pecado começou na soberba, na arrogância, porque ele se via como alguém muito especial. O pecado começou quando Davi não foi cumprir as suas tarefas, os seus compromissos como rei. Davi, na verdade, ficou ocioso. Você sabia que a ociosidade dá ocasião ao pecado? Você ficar muito tempo ocioso, sem ter um plano, sem ter coisas a fazer, responsabilidade, você pode estar dando brecha para uma tentação que vem do diabo. Então, este momento de Davi foi um momento triste da sua vida, mas a Bíblia não ocultou este momento. A Bíblia é tão verdadeira que a Bíblia, exaltando o rei Davi, poderia ter incluído, ou seja, na história de Davi, somente coisas boas que Davi fez, porque foram muitas. Mas a Bíblia, ela é tão verdadeira que ela mostra até as falhas dos seus heróis. Davi é um herói bíblico,
mas Davi também cometeu os seus erros, o seu pecado. Davi então adulterou com Batseba, com aquela mulher, e é importante a gente entender o seguinte: talvez você tenha cometido algum erro na sua vida. É claro, um erro diferente do que Davi cometeu, ou um pecado diferente do que o Davi cometeu. Mas esta lição é importante para nós também, porque as coisas da vida vão correndo bem, mas nós temos que proteger, porque existe o inimigo que quer nos tirar da presença de Deus, o inimigo que quer nos tirar do propósito de Deus. E Davi falhou, porque ele deu brecha e ele não resistiu ali naquela situação e provocou um grande problema para a sua família e para a sua nação. Mas há um momento aqui com o qual eu quero terminar, que Davi pecou e não resolveu da melhor maneira o assunto. Mas Deus amava tanto Davi, que Deus enviou a Davi o profeta Natã. Então, este momento de Davi é o momento da correção de Deus, é o momento da exortação de Deus. E você, se você quer se identificar com os momentos marcantes de Davi, se você quer se identificar com esse herói da fé, com esse herói da Bíblia, você também precisa se identificar com o posicionamento que Davi teve quando foi repreendido pelo profeta Natã. Davi, irmãos, era um homem muito poderoso. Davi mandava em todo Israel. Quando o profeta Natã exortou Davi, Davi poderia tão somente ter mandado prender o profeta Natã. Davi poderia ter mandado matar o profeta Natã, porque era uma conversa entre ele e Natã. Mas Davi entendeu o seguinte: eu não posso fazer nada contra Natã, porque Natã é um enviado de Deus. Eu tenho que resolver esse assunto, porque eu tenho temor de Deus. Sabem, irmãos, aqui há uma grande diferença. Há pessoas que cometem erros, há pessoas que cometem pecado, e quando elas são exortadas, quando elas são repreendidas, quando elas são corrigidas, reprovadas, elas matam, elas rejeitam e resistem àqueles que estão a ser usados por Deus. Há pessoas que não mudam de vida, que não se arrependem, que não corrigem as suas falhas, os seus erros e não se arrependem dos seus pecados. Davi foi diferente. Davi pecou. É verdade que Davi errou. Mas também ninguém pode negar que Davi aceitou a exortação, aceitou a repreensão e mais, ele aceitou o processo de Deus. Ele aceitou a disciplina. Davi foi terrivelmente disciplinado por Deus por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Mas ele se quebrantou, ele se humilhou até que Deus tratasse com ele perfeitamente. Então, se você quer se identificar com Davi, desde aquele rapaz que cuidava das ovelhas na família, você tem que se identificar também até o momento final. O momento em que realmente ele é tratado por Deus, quebrantado por Deus e disciplinado por Deus. Daí você pode me perguntar: pastor, mas o primeiro versículo da Bíblia que você leu nessa mensagem foi que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como pode ele ter sido um homem segundo o coração de Deus e ter cometido o pecado que cometeu? Sabe, irmãos, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus sempre esteve no centro da vida dele. Mesmo quando ele errou, mesmo quando ele falhou, ele deixou Deus tratar com a vida dele. Ele deixou Deus tratar no coração dele. Então, se você quer ser uma pessoa que agrada ao coração de Deus, você tem que entender que você não é perfeito. Você pode cometer erros, você pode cometer pecados, mas você será uma pessoa que agrada o coração de Deus, se você estiver com o coração posicionado e aberto para Deus falar, para Deus exortar, para Deus usar pessoas, para o processo, para uma disciplina. E eu termino esta mensagem com o mesmo texto com o qual eu comecei. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, tirado o rei Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual fará toda a minha vontade. Então Deus sabe que eu e você não somos perfeitos. Deus sabe que eu e você somos sensíveis, somos seres humanos, susceptíveis a coisas deste mundo e desta vida. Mas eu quero dizer para você, Deus
conhece a sua natureza, Deus conhece as suas fragilidades, mas Deus conhece também o seu coração. E Deus olha para o íntimo do seu coração como olhou para o Davi. Deus olhou para o coração de Davi e disse: esse é um homem segundo o meu coração. Ah, pastor, mas ele errou, ele pecou. Sim, mas ele aceitou o tratamento de Deus. Ele passou pelo processo, ele passou pela disciplina. Então é o seguinte, não pense que você é perfeito porque você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Então é o seguinte, aprenda com Davi, desde quando ele era um pastor, um jovem pastor de ovelhas ali na sua família, rejeitado na sua própria casa, até depois que ele se tornou um homem poderoso. Mas uma coisa Davi nunca perdeu, o coração para Deus. E que seja assim na sua vida, que você nunca perca o coração para Deus. Peço que você coloque a sua mão no seu coração, no seu peito, onde você estiver. Deus, eu oro, Deus, para os teus filhos que estão a participar desta mensagem agora, a ouvirem esta mensagem agora, que, ó Deus, que cada um deles possa se identificar com Davi e entender que o mais importante de tudo é ter um coração voltado para Deus como Davi teve, direcionar o seu coração para Deus como Davi o fez, porque se os nossos corações estiverem direcionados para Deus, nós vamos agradar o coração de Deus. Davi que seja um grande exemplo para todos nós, ó Deus, que os teus filhos, ó Deus, neste momento possam, ó Deus, se posicionar, ó Deus, entendendo que o Senhor é um Deus que levanta, é um Deus que trata, um Deus que corrige, um Deus que disciplina, mas é um Deus que abre portas e abençoa. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Que bom podermos termos estado juntos nesse tempo aqui, partilhando a palavra de Deus. Eu quero dizer que Deus tem coisas maravilhosas para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, no nome de Jesus.